E aí, o que acontece? O que acontece, gente? O caçador-coletor, ele tinha uma demanda altíssima. Aí, tinha uma demanda altíssima e o corpo dele era atlético. Por quê? Porque tem uma balança ali, ósseo, descanso e demanda, e ela sempre pendia um pouco para baixo, ou seja, a demanda era sempre um pouquinho maior do que o descanso. E aí ele tinha um corpo atlético. Só que eu não consegui achar uma fonte ainda que me explicasse em qual momento a gente começou a inverter essa balança. No sentido de achar que, bom, se ele tinha um corpo atlético e fazia tudo isso, se eu tiver um corpo atlético, eu vou conseguir fazer tudo isso. Percebe a diferença? E a gente começou a entender que ter um corpo atlético ia preparar a gente para cumprir todas as demandas. E aí começou-se a focar no corpo atlético, no condicionamento físico e não na demanda. Vocês já pararam para pensar por que a galera gosta tanto de CrossFit? Porque CrossFit é cumprir tarefa. Isso está no nosso DNA. CrossFit é cumprir tarefa. Você vai fazer tantos disso tantas vezes. A gente foi feito para isso, por isso que a gente se identifica. A grande maioria das pessoas, né? E aí tem esse aspecto. E o outro aspecto é esse aprofundamento tão grande em ferramentas que faz a gente se desconectar do todo, que fez a gente. A pessoa não se apresenta, às vezes ela nem se apresenta como professor de educação física, ela fala que é coach de CrossFit. Ela fala que é isso, que é aquilo. Cara, tudo bem, você se apresenta como você quiser, porque a vida é sua, tá tudo certo. Mas qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente olha de uma maneira tão específica, a gente foca tanto numa coisa que a gente deixa de ver o entorno. Foco é isso, ó. Vocês estão vendo a minha mão? Aqui está o foco. Você não consegue ver direito o que está aqui atrás. Isso é o foco, né? E aí, o que eu estou falando? Você foca tanto naquela 1 hora de treino que você esquece que a pessoa tem vida. Ou você que não é da área da saúde, por exemplo, você foca tanto em que, para eu me manter saudável, eu só preciso treinar 1 hora por dia, que você esquece o resto. Você acha que você pode fumar, beber, não dormir nada, ficar sentado o dia inteiro? Mas eu tô tranquilo, por quê? Porque eu treino 1 hora por dia. Isso aí vai me salvar. E não é assim, gente. Eu já expliquei, né? O treino, 1 hora do dia é 4%. Você jura que você acha que 4% de uma coisa vai salvar os outros 96%? Essa conta não fecha, né? Então, a minha grande luta aqui é para abrir o olho da população que você ser saudável não é treinar 1 hora por dia. Isso já é um bom começo. Mas isso não é o suficiente, gente. Você tem que mexer no seu estilo de vida. Gerenciamento de estresse também é outro aspecto. E para quem é profissional da área da saúde, você precisa desenvolver ferramentas para entrar na vida dos seus clientes. A Karen está acompanhando a gente, começou a treinar com a gente na pandemia, ela faz as aulas online. E eu posso falar para vocês que eu conheço bastante da rotina dela, porque ela já participou de um projeto com a gente, que é o Deeper, que trabalha bastante a parte do estresse. Olha só, disso que eu estou falando, desenvolver ferramentas para se aproximar, para entender, para ajudar a mexer no estilo de vida da pessoa. E tudo isso só vai melhorar o treino, e o treino vai melhorar o estilo de vida. Então é uma combinação, né? Aí, galera, a gente olha aqui, como eu já falei também, o sedentarismo clínico é o que a Organização Mundial da Saúde determina, menos de 150 minutos de atividade por dia. E aí eu criei 2 vertentes, isso são raciocínios criados por mim, tá? Do sedentarismo moderno e mental. Por que eu entendi? O sedentarismo clínico, que é como eu chamo o sedentarismo direcionado pela Organização Mundial da Saúde,
ele determina que uma pessoa é considerada sedentária quando ela faz 150 minutos ou menos de atividade física por semana. Agora, pensa comigo. O cara passa o dia inteiro, 12 horas sentado numa cadeira, comendo McDonald's. Aí ele dorme 3, 4 horas por noite, enche a cara de Red Bull, toma cerveja, faz de tudo, não tem descanso, não toma água, sabe? E esse cara, ele faz 160 minutos de atividade física. Será que ele não é sedentário? Só porque ele passou 10 minutos do que a Organização Mundial da Saúde direciona? E aí eu defini como sedentarismo moderno as pessoas que praticam algum tipo de atividade física que passa dos 150 minutos, mas tem um estilo de vida totalmente sedentário. E o sedentarismo mental é algo mais difícil de perceber. Por quê? Porque o sedentarismo mental ele está muito mais relacionado a uma alimentação ruim. Mas perceba que é um processo, né? O cara tem o sedentarismo clínico, aí ele começa a se mexer, acha que vai melhorar e entra no moderno, só que dependendo do que ele passa na vida dele, como ele não está bem estabelecido em relação à saúde, ele pode cair no sedentarismo mental, que é o mais difícil de perceber. O que eu entendo como sedentarismo mental? Basicamente é quando a pessoa perde a capacidade e o domínio sobre ela mesma. É a pessoa que deixa de agir e ela só reage a tudo que acontece na vida dela. Você perguntar para ela, tipo, se o Alice perguntar para o aluno dele, o que você vai almoçar hoje? 10 horas da manhã ele pergunta, o cara não sabe. Ah, por que você escolheu isso para comer? O cara não sabe. Que roupa que você vai usar hoje? O cara não sabe. O cara ele não sabe responder nada do que ele fez. No máximo que ele responde, porque era o que tinha. O máximo que ele responde é isso. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma alimentação hiperprocessada, a gente gera uma inflamação no nosso intestino. Certo? Essa inflamação no nosso intestino faz com que o nosso intestino ele tem neurônios, né? Faz com que esses neurônios não se conectem com o nosso cérebro. E a gente para de criar novos aprendizados e novos comandos. E aí, quando a gente está inundado nessa inflamação, a gente não consegue, não tem força de vontade para mudar esse quadro. Por isso que muita gente não consegue emagrecer. Porque ela tem um processo inflamatório, aquilo inibe a conexão entre o intestino e o cérebro, e ela perde a capacidade de criar novos caminhos neurais para tomar novas decisões. E por que a gente tem muita vontade de comer produtos hiperindustrializados, principalmente em alguns momentos? Mulherada, quando tá de TPM, fala aí, mulherada. Dá vontade de comer até a embalagem do chocolate, né? E todo mundo a cara da Miris lá. E todo mundo, no contexto geral, quando passa por situação de estresse. Você conhece alguém que passou por um estresse muito grande e falou, nossa, tô com vontade de comer uma salada agora. Por que a gente tem que vontade de comer coisas calóricas e superprocessadas? O superprocessado tem um sabor que é palatável para a gente. Ele é construído para isso. A gente é estudado e é criado um sabor que é o sabor que agrada a gente. Por isso que comer essas porcarias é uma delícia. Certo? Só que quando você está estressado, você tem uma descarga de cortisol. Muita gente acha que é o cortisol que te deixa estressado, mas não é, galera. Cortisol é bom, só não é bom nesses volumes que a gente tem hoje em dia. Aí você tem uma descarga de cortisol. O cortisol, ele vai te deixar em estado de alerta. A gente acorda de manhã pelo cortisol, inclusive. E o estado de alerta é bater, correr, os fingir de morto. Mas para você tomar alguma dessas decisões, você precisa ter energia. E aí o cortisol faz disparar a sua reserva de glicose. E como você usou sua reserva de glicose, você precisa reaver essa reserva. Por isso que você tem vontade de comer coisas calóricas quando você fica estressado. Você tá usando uma energia turbo e você precisa repor isso aí. Beleza?
Então, esse foi um belo overview do que a gente viu essa semana. Eu aconselho fortemente que você entre lá quando você tiver tempo, claro, que você entre lá no GTV e acompanhe. E por que eu estou falando isso, galera? Presta atenção comigo. Ó, a gente tem evolução genética, certo? O que é genética? Cor de cabelo, que vem, herança genética. Cor de cabelo, cor do olho, formato do corpo, algumas coisas assim. E tem a herança social, que são os trejeitos, os comportamentos, as crenças, herança social. A nossa herança social, ela anda muito mais rápido que a nossa herança genética. Por isso que a gente, às vezes, toma um comportamento que é nocivo para o nosso corpo. Porque uma criança, por exemplo, você nunca vai ver uma criança sentar numa posição que é antinatural, que pode machucar ela. Só que quando você coloca um sapato bico fino e o seu pé não é desse jeito, isso pode te machucar. Agora, percebe que a adaptação gerada por um sapato bico fino não é genética. Ela é social. Porque em algum momento alguém te vendeu uma ideia e você acreditou que você precisava usar aquele sapato. Percebe? E como essa evolução social é muito grande, é muito importante que vocês saibam disso, porque se você tem filho, se você tem família, você tem o poder agora de estudar isso, de ajudar tanto você quanto essas pessoas a sofrerem menos com essa situação toda. E agora você precisa desenvolver ferramentas para ajudar os seus alunos e clientes. Por quê? Porque eles vão ter mais resultados, eles vão viver melhor, eles vão ser mais felizes e eles vão atrelar tudo isso a você. Então, de verdade, é isso que eu acredito em relação. Quando alguém me pergunta por que tem tanto. Sim, 48% do Brasil é sedentário. Porque a gente não consegue falar sobre isso, entendeu? Aqui está a resposta de tudo isso. Porque a gente acha que a nossa função é treinar a pessoa 1 hora e ir embora. Porque a pessoa acha que treinar 1 hora já é o suficiente. Os que treinam, é a metade que treina, tem a metade que nem acha isso importante. Então a gente precisa começar a expandir o horizonte, tanto os nossos quanto os das pessoas. Então, por onde eu começo, Dredd? Por você sempre. Então, por exemplo, você treina todos os dias, Breno? Treino. Tá. Quantas horas você passa sentado por dia? Qual é o seu gasto calórico com atividades do dia a dia? Você tem que começar a ferir, olhar essas coisas, manipular essas variáveis, testar em você, ver o que deu certo, e aí depois você começar a ajudar as pessoas nesse sentido. De fato, galera, uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, você vai conseguir melhores resultados em emagrecimento se você mexer no estilo de vida dela do que fazer a pessoa treinar até desmaiar. Tranquilamente. Ok. Perguntas, hora das perguntas. Pergunte o que você quiser, tá? Aproveita esse momento, lembra do Hot Seat e lembra das crianças que perguntam por que todos os momentos. Não tem pergunta idiota. Meu objetivo é criar um ambiente que você se sinta blindado a ponto de aqui você não ter vergonha de parecer bobo ou de achar que tem algum tipo de pergunta ruim e errada. Sabe, galera? Só o último adendo, que eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu vi hoje. Há 15 anos atrás, eu já tinha despertado para esse lance das perguntas, né? E muita gente me chamava de chato e me chamava de burro também, porque perguntava o tempo todo. E essas pessoas que me chamavam de chato trabalhavam no lugar que eu trabalhava junto, que era uma metalúrgica. E eu ganhava por hora R$ 2,69 nessa metalúrgica. Passaram 15 anos fazendo perguntas e questionando as coisas. Eu posso falar que as coisas mudaram bastante em todos os aspectos, inclusive nesse aqui. Então, perguntem. A hora que quiser, tô aqui, ó, vou ficar aqui. Se ninguém perguntar nada, que horas são? 14h10. Vou ficar até 14h15. Vou fazer uma pergunta, Dredd, tudo bem? Oi, gente. Tudo. Eu falei que não ia fazer pergunta, você falou, não, você vai achar uma pergunta, né? Na verdade, é uma reflexão que eu venho tendo desde que a gente começou
tanto de um pouco antes, né? O quanto é difícil para a gente, em algum momento, talvez hoje menos, mas sair daquele estado de inércia, né? Você começar uma coisa. Então, na minha família, por exemplo, ninguém faz absolutamente exercício. A única que sempre fez, antes da faculdade ou na faculdade, veio fazendo sempre alguma coisa, sou eu. E aí todo mundo começa e para. Então é difícil você ter um novo hábito. Então o banho gelado. Então foram 21 dias para ele entrar né? Isso é o mais simples, né? Mas você trazer isso para você é difícil no seu dia a dia. Então, às vezes, você tem que mudar outras coisas realmente, aqui refletindo o que você vem falando, para você conseguir trazer um hábito. Então, você muda uma série de programações, uma série de chavinhas no seu cérebro para você ganhar uma sementinha. E esse processo não é fácil, nem um pouco. Ele é longo, às vezes doloroso, né? Dolorido, porque o que eu estou fazendo nessa água gelada? Durante acho que uns 15 dias eu pensei, gente, para que eu faço isso? Né? Eu saía e falava assim, não, imagina, não vou nem responder no grupo. Aí no outro dia, mais um pouco, né? Então, são várias chaves que a gente muda. Acho que talvez aí está o X, né, vamos dizer, da questão, né? Não sei, acho que é um pouquinho disso, né? Muito bom. Excelente ponto, excelente observação. Bom, galera, respondendo a Karen, tem alguns aspectos. Primeiro, abre um parêntese. Eu fui em uma palestra, fui convidado para uma palestra para um grupo fechado. E eu tive a oportunidade de estar com os maiores e melhores empresários brasileiros. Quer dizer, nem todos são empresários no Brasil. E muita gente, desculpa a palavra, foda, muito foda. Sim, o menorzinho ali, o mais bobo ali era eu. De verdade. Galera sinistra demais. E aí, foram 5 palestras. Tava um empresário que criou o Rock in Rio, só isso. Só essa galera desse nível. Foram 5 palestras. E aí, eu sempre gosto de pensar e buscar padrão no que as pessoas de sucesso fazem, né? A gente achar algumas leis que elas seguem. E aí, qual que é o padrão? De fato, conversando com as pessoas, não tinha nenhuma pessoa assim extremamente, abundantemente brilhante, com nível de inteligência e cognição assim superior às outras pessoas, que você se sinta burro quando você escuta, sabe? Nenhum deles. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram. E aí tem uma palavra, uma frase que eu uso, que ela já é difícil de entender. Você imagina de praticar. O que a maioria das pessoas fazem? 2.000 coisas, 2 vezes. E o que você tem que fazer? 2 coisas, 2.000 vezes. A maioria das pessoas fazem 2.000 coisas 2 vezes. O cara quer emagrecer, aí tenta jejum, aí fica um dia, aí não dá. Aí corta o carboidrato, aí não dá. Aí corta o punho, aí não dá. Aí o cara vai fazendo um monte de coisa e não dá nada. Aí ele fala: "Ah, eu não nasci para isso, chega". Percebe que ele não tentou direito? Não tentou direito. E tem pessoas que falam: "Beleza, eu vou diminuir. Eu como 2 chocolates por dia, eu vou comer um só e vou ficar um ano assim". E aí essa pessoa tem resultado. Então, o primeiro passo é a gente entender que, assim, não é a velocidade, é o sentido. Se você estiver no sentido certo, você vai chegar. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas vai chegar. Beleza? Outro passo é que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, essa história vai ser em cima disso. O que eu reparei com todos eles? Todos parece que eu sou um cachorro, né? Uma ninhada. Os dois. Eu reparei que quem tem filho pequeno vai se identificar. A criança faz cocô na fralda lá e começa a chorar, certo? O que acontece se você esperar 10 minutos para trocar a criança? Nada, ela para de chorar. A moral da história é que a gente se acostuma até na merda.
que eu tô querendo dizer? Você tem um hábito ruim para você, mas é um ruim conhecido. Então, para você faz mais sentido você ficar ali, porque você está se lascando, mas você conhece aquilo, tá tudo certo. Eu não vou tentar uma coisa que eu desconheço, mesmo que ela corra o risco de ser melhor. Percebe? E tem outro lance, explicando, isso chama zona de conforto. E tem esse nome por algum motivo, porque é confortável, mas não sempre é indolor. É confortável porque você conhece aquilo de alguma maneira. Metade do tanque de um avião é gasto na arrancada. A maior força que a gente faz para fazer alguma coisa é no começo, gente. Por quê? Porque você tem todos os efeitos colaterais daquilo, só que você não tem nenhum resultado. Começo a fazer aula de personal. Fui fazer um treino, fui fazer flexão de braço. Tô com dor no tríceps, tô com dor no peito, tô com dor no ombro, tô com dor no abdômen, igual uma pessoa que treina há 10 anos. Só que eu não tenho um abdômen trincado, eu não tenho massa muscular, igual uma pessoa que treina há 10 anos. Eu só sinto a parte ruim daquilo. E aí eu me desmotivo. Então, o grande lance aqui é você conseguir se conectar e conseguir ajudar as pessoas a se conectarem com o motivo pelos quais eles tiveram a ideia de começar. Você quer ver o maior exemplo do mundo? Assim, não é geral, mas para a grande maioria? Casamento. O que uma mulher não faz para não entrar no vestido de noiva? A mulher está pesando 300 quilos. Ela casa com 65. Tô mentindo, gente? E ela cria um evento. Isso é o maior exemplo de motivação. Ela acorda e dorme olhando o vestido de noiva. Ela se pesa 12 vezes por dia. Quando ela tá para desmaiar, ela cheira um pedaço de pão assim e levanta. Brincadeiras à parte, se a gente conseguir criar motivações assim na nossa vida, a gente consegue fazer tudo. Adred, você tá todos os dias motivado? Não. Nem vocês vão estar. E aí entra uma outra coisa, que é simples. Obedeça a você mesmo. Você falou que ia acordar cedo para treinar? Se obedeça. Não interessa como você está se sentindo. Como eu já falei para todo mundo, eu tomo banho gelado há mais de 3 anos, todos os dias. Não tem um dia que eu falo, nossa, que delícia de banho gelado. Nunca falei isso na vida. Mas toda vez que eu desligo o chuveiro, eu juro para vocês que eu falo 1-0 para mim. Quem manda aqui nessa bagaça sou eu. E aí imagina você fazer isso em várias coisas. E olha só o que eu falei, tô há 3 anos tomando banho gelado todos os dias. 3 anos. Só 3 dias, né? Essas mudanças, como eu falei para vocês, há 15 anos atrás, eu ganhava R$ 2,69 por hora. 15 anos atrás. Faz 15 anos que eu venho praticando algumas coisas todos os dias. E é assim que a gente tem resultados, né? E assim, Karen, só para finalizar aqui, o que que mais é, o que que eu percebo? Muitas das vezes a nossa intenção é muito nobre de ajudar as pessoas. Só que eu acho que o cartão de entrada e a coisa que mais surte efeito é o exemplo. Como que seria para você, por exemplo, que participou de um projeto comigo, saber que você está tomando banho gelado e eu nunca tomei? E eu estou falando para você fazer. Percebe, galera? É a mesma coisa que você falar para o seu aluno, ó, você tem que levantar mais vezes ao dia aí, hein? E você passa o dia inteiro sentado no sofá. Então fazer, é ser, para depois inspirar, para depois ajudar. Acho que essa é a ordem. Ser, inspirar e ajudar. Beleza? Falei pra cacete agora, isso é louco. Próxima pergunta. Mais alguém tem pergunta? Vai, Alice. Você quase não fala nada, cara. Solta uma pergunta para nós aí. Na verdade,
Boa noite, boa tarde, galera. Primeiro aqui é conseguir estudar com isso aqui, ó, Aí, ó. que não para um segundo. É disso que eu tô falando. Mas é mais a questão do exemplo que eu venho observado depois que eu ter sido pai, que minha filha me copia em tudo que eu faço. Então, são hábitos que vão ser passados como uma herança social para ela. Se ela me vê, até a forma agora que eu trabalho, por eu trabalhar tudo online, ela já chega, monta o tripézinho, põe o celular, um celular que ela tem de brincar e fala boa noite, galera, não sei o que, boa tarde, galera. Então, são pequenos hábitos e a forma que eu levo, estou tentando levar para tudo, ensinar pelo exemplo. É só uma coisa assim que eu só tenho que expor mais. Perfeito. E assim, você já entendeu o que você precisa fazer, sacou, Alice? Esse é Uhum. o ponto. Porque o que eu percebi, galera? Eu me tornei um líder melhor, de fato, em todos os aspectos. Com a minha equipe, com os meus alunos, com a minha esposa, com os meus filhos, depois que os meus filhos nasceram. Justamente porque esse ponto que o Alice falou. Porque aqui é 24 horas colado no cangote. Não dá para você fingir ser uma coisa, gente, com filho. Ah, mas você estava querendo dizer que eu só consigo ser um bom líder se eu tiver filho? Não. Mas uma maneira muito boa de você treinar e melhorar sua liderança é se aproxime de crianças. Por que isso vai ajudar? Porque não vai te dar escapatória e você vai ter que se policiar na maneira como você se comporta e os exemplos que você dá. Só que quando você melhora isso, você vai melhorar com seus clientes num contexto geral. E tem outro ponto. Alice, eu não sei se você já tinha pensado nisso. O que a gente faz? O que o ser humano tem que fazer, na minha humilde opinião, com base em tudo que eu estudei, para ser feliz? São duas coisas. Primeiro é a transcendência, que é se realizar através do outro. É ajudar, é servir. E o segundo passo é achar propósito em tudo que faz. Ou fazer tudo que tenha propósito para ele, pode ser também. Isso é uma base forte da logoterapia, que é uma vertente da psicologia, uma coisa que para mim faz muito sentido. O que eu estou falando? A partir do momento que você troca a fralda, que você limpa a bunda de uma pessoa, isso é um belo ato de serviço. E muita gente acha que, por exemplo, olha lá, não estou falando que isso é ruim, mas eu dou o dinheiro, eu ajudo. Cara, quando você põe a mão na massa, quando você vai lá no centro da cidade de São Paulo, quem quiser ir comigo um dia avisa quando acabar isso. Pegar a marmita, 2 horas da manhã, sentar lá com os mendigos, entregar a marmita, ouvir a história de vida dos caras, pegar na mão, tocar, é disso que eu tô falando. Não é dar dinheiro. Dar dinheiro é melhor que não fazer nada. Mas se colocar em serviço, isso vai desenvolver a sua habilidade de servir. E presta atenção, o que a gente faz? Prestação de serviço. Profissionalmente, a grande maioria de nós, certo? E o outro aspecto é o lance da liderança. E o líder, ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que buscar seguir o caminho que ele quer que as pessoas sigam. Basicamente isso. Boa, jovem. Muito bom, Alice. Próximo, mais alguém quer alguma pergunta aí? Penúltima pergunta, hein? Caprichem. Ed, Oi, vamos escutando aí todo mundo. tô sim. Seguinte, boa tarde aí, pessoal. Vindo você falar aí a questão do sedentarismo, e aí é o que o pessoal sempre vem, mas eu faço isso, eu subo escada, eu faço aquilo. Principalmente eu lembro isso muito do meu pai. A gente tinha uma empresa aqui
E assim, a atividade física ou o hábito, o que você acha que a gente tem que ponderar em questões disso? Qual que seria o maior, o que a gente tem que pegar mais forte com a atividade ou o hábito? Eu, pelo que você está falando e vindo, que você está observando, eu acho que assim, a gente tem que pensar muito nessa questão do hábito, que é alimentação, essas todas as coisas. E atividade física, lógico, se complementa, lógico, né? Mas, assim, pelo que eu estou observando e as falas de hoje, o que eu vejo mais, os questionamentos da galera, é essa questão desse hábito muito ruim, né? Então, assim, o que você acha em relação ao que você falou e já, o que a gente tem que transformar ou o que a gente tem que mais orientar as pessoas? Beleza. Excelente pergunta. Imagina como é um caminho muito tortuoso, o cara tá sem fazer nada há 20 anos e ele entrar no box de CrossFit o primeiro dia para fazer um snatch. Imagina quanta resistência ele não tem até chegar lá, né? Então, de uma maneira simples, eu acho que a maneira mais fácil de criar uma transição suave é você mexer nos hábitos. Os profissionais da saúde e todas as pessoas que entenderam isso, que aplicaram nelas e tiveram melhores resultados, elas precisam entender como graduar isso. Até que a pessoa sinta o próximo passo é praticar atividade física, percebe? Então, por exemplo, você caminha com o seu cachorro 3 vezes por semana por 30 minutos. Para quem não faz nada, isso já está ótimo. Já incorporou uma atividade ou simplesmente caminha mais rápido, diminui o tempo. Então você precisa entrar como um moderador. Porque muitas vezes a pessoa não vai saber o próximo passo dar. Esse é o ponto. E eu acho mais fácil mexer no estilo de vida primeiro, nesses aspectos, e depois conduzir a pessoa para treinar pela resistência que eu falei para vocês, né? Mas, se a pessoa já treina com você, aí o trabalho é fazer ela entender que alguns ajustes que ela fizer no estilo de vida dela vão fazer que ela tenha mais resultados e tenha menos prejuízo. Que no caso da atividade física, é tudo se machucar e estabilizar os resultados. Então, por exemplo, você imagina aquele aluno seu que o cara quer ter um rendimento esportivo altíssimo, só que o cara dorme super mal. Esse cara é uma bomba relógio. Ele está correndo risco de se machucar. Ele não vai resultar. Não vai. Não vai. Então, fazer atividade física é melhor que nada, mas não em alta intensidade nesse nível, nessa atmosfera, nesse exemplo, né? E aí você precisa ajudar ele a mexer em determinados aspectos. Mas eu penso que é mais fácil você pedir para uma pessoa caminhar 5 minutos por dia dentro da casa dela, você não faz nada, do que você falar para ela, vem aqui, segunda, sexta, 1 hora por dia, você vai treinar comigo, caminhar com 1 quilômetro da sua casa. Acho que tem mais resistência no caminho que isso. Beleza, Breno? Mas alguém última pergunta, jovens? Se não tiver, tá tranquilo também, não tá para perguntar. Só que eu tô falando para perguntar. Muito bem, é isso. Tem uma Oi, pergunta. pode falar. Manda, Felipão. Tá travando pra caramba aqui pra mim, não sei se vocês vão me Não ouvir sei o bem. que tá acontecendo. Para mim também tá aqui. Não sei se vocês vão me ouvir bem, mas vamos lá. Eu tava rindo bastante aqui com o comentário da Karen, porque tava falando que em casa é a mesma coisa, né? Então, assim, até minha esposa tava ouvindo ontem a aula, eu perguntei para ela, né? Até você falou, para se observar, falei, às vezes a gente tem um ponto de vista, mas quem tá do lado tem outro, né? Falei para ela, até perguntei da minha rotina, se ela achava que eu ficava muito tempo parado, ela até brincou, falou, se você for sedentário, eu desisto de tentar ser saudável. Mas a gente estava rindo aqui porque eu também tenho esse problema, né? Embora eu acredito que na minha rotina eu consigo manter assim me manter bem ativo, mas eu percebo assim uma dificuldade, uma resistência muito grande, uma dificuldade minha de influenciar as pessoas que estão mais próximas de mim, né? Embora já tive sucesso com algumas, com minhas irmãs, por exemplo, mas
a que está mais perto aqui do meu lado é uma dificuldade muito grande, né? No caso, minha esposa. E você falou, né? Tem assim, com certeza, o exemplo é a melhor forma de ensinar, mas no caso, no box, quando você quer passar essa informação para os seus alunos, eu queria saber qual o meio que você usa, né? Porque às vezes a gente não atinge todo mundo, né? Só através do nosso exemplo. Nem todo mundo segue a gente e acompanha a nossa rotina. Mas, e às vezes só falar fica parecendo uma coisa assim utópica, né? Só você falar para a galera e de forma que você consegue intervir na vida das pessoas lá dentro do box. Excelente pergunta. Gostei muito. Vamos lá. Qual que é uma das coisas que todo ser humano ele tem fome por fazer aquilo? Competição. O ser humano ama competir. Ah, Dredd, eu concordo com você, eu não gosto de competir. Certeza? Quando todo mundo que fala para mim que não gosta de competir, eu faço só uma pergunta. Se você tiver certeza que você ia ganhar, você competiria, a pessoa fala sim. Então não é que você gosta de competir, você pode perder. Todo mundo gosta de competir. Beleza? Por que eu estou te falando isso, então? Porque você criar desafios, competições, uma competição individual da pessoa, num grupo, não competir um com o outro, isso é uma boa maneira de começar. Então, olha um exemplo simples que vocês podem aplicar. Pega um aplicativo que mede a qualidade de sono, e aí a pessoa que tiver a melhor média em 20 dias vai ganhar um prêmio, por exemplo. Qual que é a moral da história aí? Todo mundo vai prestar atenção no sono. Aí você vai um passinho de cada vez. Todo mundo vai olhar para o sono. Ah, Felipe, ó, o meu deu essa porcentagem. O que é isso? É bom, é ruim? Aí você vai criando oportunidades para falar sobre isso. Aí você vai jogando conteúdos sobre a importância do sono para emagrecimento, aumento de massa muscular, performance. E aí, assim, legal. Uma coisa que eu fazia muito no meu box, eu fazia o Benchmark Day. 2 sábados por mês. Então, eu escolhi um benchmark. Aí, eu entendia qual é a via metabólica que aquele benchmark mais usava. E eu dava uma palestra benchmark explicando o que tinha que fazer para melhorar aquilo. E aí eu ia construindo o entendimento. Porque é muito difícil você falar para um aluno treinar numa intensidade mais baixa. Quem trabalha com CrossFit, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente precisa educar, porque nós realmente acham que é isso. Então, eu indicaria isso, Felipão. Por exemplo, água. Toma tanto de água por tanto tempo, posta lá, marca, enfim. Você vai construindo esses hábitos e você vai fazendo também. Uma coisa que eu sempre falo com a minha equipe quando a gente faz um desafio é: se desafio tiver, eu não preciso nem falar com vocês. São convidados de maneira obrigada a participar. Porque se quem está aplicando não acredita naquilo a ponto de fazer, não dá certo, né? Beleza, galera? Tranquilo? Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu fazer o stories, né? Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma reunião de sábado aqui. E é isso aí. Valeu. Estamos juntos. Segunda-feira, conteúdo de novo na veia. Mais uma semana de conteúdo. Tá bem legal essa semana. E no sábado a gente abre aqui de novo. Beleza? Beijo no coração de vocês. Grande abraço. Valeu, galera.